Então, agora sim, irmãos, vamos dar continuidade na série de sermões. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós paramos no capítulo 9, nós lemos o versículo 18 e 19, falamos um pouquinho da vida de Jairo, que foi buscar o Senhor. Jairo era o chefe da sinagoga, ele foi buscar o Senhor porque ele precisava da cura da filha, que estava morrendo. A gente entende que ela estava morrendo naquela leitura de Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus, ele meio que oculta isso, né? Ele resume a história, mas a gente vai ver em Marcos e Lucas que ele chega lá pedindo, implorando, né? Porque a filha dele estava prestes a morrer. Porque se o Senhor fosse lá, né, na casa dele, e orasse, ela viveria. E Cristo, então, foi. Só que nesse caminho, aparece um outro personagem na história. E nós vamos falar dela hoje. Uma mulher. A Bíblia não revela o nome, mas no meio do caminho, aonde Jairo ele é obrigado a declarar publicamente ali para os fariseus que estavam ali reunidos ali naquela ocasião, naquela festa que estavam ali na casa de Mateus, quando os fariseus estavam ali indagando os discípulos de Jesus, perguntando por que ele come com publicanos e pecadores, né? Se ele é um homem de Deus, como é que ele faz isso? Se mistura com esse tipo de gente? E aí Jesus vai explicar, né? Com toda a paciência, né, para tentar trazer eles, né, para o caminho dele. Então, Jairo agora chega e é obrigado, adiante dos fariseus, dizer: olha, eu creio que ele é o Messias, porque eu sei que ele, como Messias, tem o poder de curar a minha filha. E ele faz ali aquela confissão pública diante dos fariseus. E agora eles estão a caminho da casa de Jairo, para Jesus ir lá e pôr as mãos sobre a filha. E agora nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 22. Versículo 20, 21 e 22, né? Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-o na orla de sua roupa, porque dizia, preste atenção nisso, dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. E voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A gente tem nos outros evangelhos, né, uma narrativa mais completa do fato, né, que Jesus está indo a caminho da casa de Jairo, ó, multidão. E essa mulher, ela vem, ela fala, né, essa mesma frase: se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. E ela vai pelo meio da multidão, e ela toca na orla, a orla, né, parte baixa do vestido que usava. Ela vai e toca na orla, e Jesus vai, né, e diz aquela pergunta, né, que a gente vê nos outros evangelhos: quem lhe tocou? Né? Então Pedro, né, vai falar, né, nos outros evangelhos: quem te tocou? O Senhor, a multidão te aperta, te oprime, né? Aqui o Senhor pergunta quem me tocou, Jesus fala: quem me tocou? Porque senti que de mim saiu poder. Né? Então aquela mulher trêmula, ela vai e ela declara, né, fui eu que toquei. E Cristo diz então para ela: vai mais, filha, a tua fé te salvou. Isso nos outros evangelhos, mais completo. Mateus, ele resume a história, né? Ele simplesmente quer mostrar o milagre que aconteceu, né? Porque, não sei, ele quis resumir, né? Mas ele resume a história, né? Mas como nós estamos vendo os milagres através da ótica de Mateus, né? Através da biografia sobre Jesus que Mateus escreve, então a gente vamos nos manter nesses textos aqui, né? O interessante, né, que nessa série de ministrações que nós estamos fazendo ali, né, de Mateus 8 e 9, nós falamos várias curas que Jesus efetuou, né, irmãos? E os irmãos lembram, né? A primeira cura relatada por Mateus ali é o leproso de Cafarnaum. Depois do leproso de Cafarnaum, temos ali o servo do centurião, né? O paralítico também de Cafarnaum, a sogra de Pedro, o endemoniado de Gadá, né? O mar que se aquieta, né? E nós vemos todas essas séries de milagres, né? Até nós chegarmos, né, na onde nós estamos. Mas interessante que Cristo cura várias doenças de várias maneiras aqui, né? E cada milagre que ele opera tem uma particularidade, né? Com o leproso, ele toca no leproso, né? Com o servo do centurião, ele, pela palavra do centurião, entendendo a fé dele, que
ele era indigno de receber a Deus debaixo do seu teto, e ele fala somente uma palavra. Então ele, né, o caso da filha de Jairo agora não é assim que acontece, né? E nós até comentamos na semana passada, a Jairo, se acontecesse isso, era a melhor coisa do mundo. Ninguém ia ficar sabendo que Jesus curou a filha dele, ele ia ficar bem com o milagre, com a família, porque a filha foi curada, ia ficar bem com os colegas fariseus, né? Porque não ia ter que declarar que confiava em Jesus, que reconhecia Jesus como Messias. Estava tudo muito bom, né? Mas não é isso que acontece, ele é obrigado, né? Obrigado assim, né? A situação leva ele a declarar e a pedir e a implorar a ajuda de Jesus publicamente, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que toda a doença, o milagre que Jesus opera aqui, todos essas enfermidades e todas essas circunstâncias, elas representam, né? Representam, não é a palavra que eu quero usar, mas elas espelham, sabe? Como você vê no reflexo, elas refletem o pecado humano. Jesus cura um leproso, e um dos símbolos do pecado na Bíblia é a lepra. A lepra, ela é uma doença que ela, na Bíblia, eu vejo que ela que identifica melhor a condição do ser humano como pecador. Porque a lepra é uma doença silenciosa. A lepra é uma doença que ela vai, né, corroendo a pessoa. Ela começa a trazer feridas na pessoa. A pessoa começa a perder os sentidos, né? Aonde a lepra, ela não sente dor. Onde a lepra está, né, que hoje a gente chama de hanseníase, né? Onde há esse tipo de enfermidade na pele, naquele local ela não tem tato. Ela não sente dor. Tira a sensibilidade. E o pecado produz isso no ser humano. Ele perde a sensibilidade espiritual. É uma situação, né? Uma condição do ser humano diante de Deus de impureza, porque Deus olha para o pecado e é porque, eu vou usar a palavra, né, que Deus se enoja no pecado, porque para tentar fazer com que nós entendamos, né, o sentimento de Deus diante do pecado. Que Deus sente nojo, mas na verdade ele é espírito, ele não sente nojo, né, como nós tínhamos o nojo. Nós temos o nojo das coisas podres, né? Do mau cheiro, nós temos o nojo de coisas podres, né? Nós temos o nojo de certas coisas, né? E quando diz que Deus se enoja do pecado, não tem, ele é espírito, ele não tem nojo, mas é para que nós entendamos um pouco, né? De como que Deus ele enxerga o pecado. E a lepra, ela representa bem isso. É nessa condição. Ela começa a causar deformações no corpo. As pessoas com lepra vão perdendo, né, os dedos, né? Vai perdendo, vai comendo parte dos dedos, né? O dedo da mão, né? As pessoas vão começando a ficar só, né? Sabe? É que talvez, né, a gente não tenha, né, a ideia, porque a gente não viu uma pessoa em estado de lepra avançado assim, né? Hoje, né, a gente tem um tratamento, né, mais humanizado, a gente tem um tratamento com melhores condições, mas naquela época era difícil se tratar a lepra, né? E Cristo purifica aquele homem leproso. E nós vimos, né, que o poder de Deus purifica o pecado do homem, né? Outra coisa, Jesus ele cura aquele servo do centurião. Qual era a condição daquele servo do centurião, né? Que muito provavelmente talvez fosse um filho, nós comentamos isso, né? Um filho daquele centurião. Muito provavelmente, não estou afirmando. Mas qual é a condição dele? O centurião vai declarar que ele estava paralítico e sofrendo horrivelmente de dores. Muito provável, pelos sintomas, ele estava sofrendo de tétano. Muito provável. Mas também não é algo certo, tá? A gente imagina que é isso, né? Mas não é algo que a gente pode... que a Bíblia não diz o que é. Mas ele sofria ao ponto de ele estar paralítico preso a uma cama. A mesma coisa, o paralítico de Capernaum que Jesus cura. Aquele paralítico estava preso àquela situação, não podia andar. E qual é o maior símbolo de liberdade que nós temos? Até na Constituição nós temos, né, a liberdade, o direito de ir e vir. O maior símbolo da liberdade é o andar. Esse é o maior símbolo da liberdade do ser humano. Você poder andar, ir aonde quer. Você poder se locomover para onde quer, sem impedimentos. Isso é o símbolo de liberdade. E o pecado produz no ser humano o quê? Escravidão.
Ele dá a ilusão ao ser humano de que ele é livre. Porque ele, o pecado, ele vende, ele promete liberdade, ele promete prazer, ele promete felicidade, mas na verdade ele produz escravidão, ele produz dor. Como a condição daquele servo centurião que estava acamado, preso a uma cama e sofrendo horrivelmente de dores. Como o caso do paralítico, que era preso àquela cama dele. E Cristo, então, cura eles e eles tornam a andar, a serem livres. É justamente espelhando o que o pecado produz espiritualmente no homem. E Cristo, então, liberta eles disso. Nós falamos também da sogra de Pedro. A febre que ela tinha. É interessante a febre, nós falávamos um pouco dela, A febre, ela nada mais é do que uma tentativa do corpo humano, na maioria das vezes, de combater um vírus. Lógico que a febre, ela pode vir também de um câncer. Um câncer, uma úlcera, ou uma úlcera dentro, e aquilo pode provocar e o organismo tentar se defender com uma febre. Mas na maioria das vezes, a febre, ela é uma tentativa do corpo humano de elevar a temperatura para combater um vírus que está lá, um corpo estranho ao corpo. A febre nada mais é do que a tentativa do próprio corpo se salvar sozinho daquele vírus. Olha que interessante. Quando o homem ele tenta por si só se salvar, ele se automutila. A gente tem relatos de pessoas que antigamente elas faziam o quê? Elas chicoteavam-se, para punir pecados, ficavam ajoelhadas em pedras ali, de ponte aguda, coisa do tipo, andavam de joelhos, caminhavam de joelhos, para pagar pecados. Mas quem curou a sogra de Pedro foi Cristo. Foi Cristo que libertou ela do vírus que estava, de alguma forma, provocando nela aquela febre. Ou qualquer situação, qualquer outra coisa que estava provocando, mas quem libertou ela foi Cristo. É para nós entendermos, irmãos, também aqui, que não adianta nós tentarmos com os nossos esforços, tentarmos com as nossas forças, sermos curados do vírus do pecado em nós. Precisamos que Cristo nos liberte. E depois a gente tem, então, um ápice da libertação de Cristo quando ele liberta aqueles 2 endemoniados de Gadara. Os homens estavam em uma situação, a possessão demoníaca, ela leva ao grau mais alto da consequência do pecado no ser humano. É onde a pessoa ela perde quase por completo, vamos dizer assim, da imagem de Deus nela. Ao ponto que ela passa a assumir a imagem de Satanás. E a imagem de Satanás nas Escrituras, qual é a imagem dele? Da serpente. O Apocalipse, João vai dizer que o dragão, a imagem da fera mais monstruosa, é uma fera mitológica, o dragão, mas ele é a imagem da fera mais monstruosa que existe. E o escritor do Apocalipse, o apóstolo João, ele vai dizer que Satanás é um dragão, a antiga serpente do Éden, que levou o homem a pecar contra Deus. A possessão demoníaca leva ao homem ao estado de se parecer mais com as feras, com os animais irracionais, do que parecer-se com Deus. A pessoa que leva a possessão demoníaca é como a gente viu aqueles endemoniados de Gadara. Tinha que prender eles viviam no cemitério, e tinham que amarrar regras concorrentes para eles não agredirem as pessoas. É como se estivesse prendendo realmente um leão, um cachorro feroz, para a proteção das outras pessoas, porque perder totalmente a imagem de Deus. Nós estudamos um pouquinho do livro de Daniel. Lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Os irmãos lembram quando nós falamos de Daniel com Nabucodonosor? Ele perde totalmente o sentido. Por quê? Ali, muito provavelmente, ele fica endemoniado. Uma situação de possessão onde ele perde o sentido e ele começa a viver como um animal. E é o grau que Satanás leva as pessoas em pecados a agirem como animais, a agirem como feras. Nós temos, irmãos, instintos naturais da sobrevivência humana. A alimentação, nós precisamos da alimentação. O sexo, ele é um instinto natural do ser humano para perpetuar a raça. Só que como é que um animal se alimenta? Como é que um animal, ele tem o coito? No meio da rua, você pega o cachorro, por exemplo. No meio da rua, tem o coito. Se ele vai comer, alguém chega perto da comida dele, o que ele... Tem cachorro que não, mas a maioria, Se você pegar uma fera selvagem, então,
faz as necessidades dela. E uma pessoa que chega num estado de pecado, que leva ela a uma possessão demoníaca, ela muitas vezes, irmãos, não está nem aí de onde ela está fazendo uma relação sexual. Da onde ela está, o que ela está comendo, de que maneira ela está comendo. Não é à toa que os cultos pagãos e as religiões pagãs, elas elevam tanto os prazeres carnais. E a gente tem relatos na antiga Roma de pessoas que, nas festas, né, idólatras, né, elas comiam, e de tanto comer, aquelas festas chamadas de glutonarias, né, as festas que tinham esse nome, elas, de tanto comer, elas enfiavam um dedo na boca para poder vomitar e poder voltar e comer mais. Pessoas possuídas, irmãos. Talvez ainda não tenha perdido o raciocínio, não, né, mas talvez não tenha perdido a consciência. Às vezes como um endemoniado, né? Muitas vezes o endemoniado de Gadara ficava, como a gente viu na Nabucodonosor, segundo ali relata a Bíblia, né? Como é que ele ficou, a gente imagina, né? Que foi assim. Mas leva as pessoas a fazer isso, a praticarem o ato sexual publicamente, como animais. E em vez de então estar parecidos mais com Deus, estão parecidos com as feras, que é a figura do próprio Satanás. E Cristo faz o quê com aqueles dois endemoniados? Liberta. E agora a gente tem um fato aqui de que Cristo cura uma mulher com um fluxo de sangue. Que enfermidade que é essa? As mulheres aí, né, elas talvez entendem melhor, né? Aqui é o fluxo menstrual. Ela sofria de um fluxo menstrual contínuo que não parava durante 12 anos. Os outros evangélicos também vão declarar que ela havia gastado tudo que possuía com médicos para ser curada. Mas ela não encontrou cura. E como eu estava falando para os irmãos, que toda a doença, toda a cura que Jesus efetuou, as doenças, essas enfermidades espelham, refletem o que o pecado produz espiritualmente no homem. E aqui há uma impureza também nessa mulher, que ela era impedida de estar fazendo parte dos cultos, na sinagoga. Ela não podia. Se ela estivesse, ela tinha que estar como? Sem falar nada para ninguém. Escondido. Mas só corria o risco, né? Hoje que uma das irmãs aqui, né, se tiver um período menstrual, vai ser proibida de estar aqui oculta. A gente tem, né, mais recursos, né? Absorvente, vários tipos de absorvente, né? A gente pode tomar, vocês podem tomar algum tipo de remédio que corta, né, os efeitos, né? Então, né? Mas antigamente não era assim. Se colocava literalmente pano. E se vazasse? Se escorresse pela perna, alguém visse cair uma gotinha, como é que seria a reação das pessoas para aquela mulher? Era algo considerado realmente na época algo impuro. As pessoas tinham nojo. Literalmente as pessoas tinham nojo daquilo. Aquela mulher, se soubesse que ela estava naquela condição, ninguém ia tocar nela. E ninguém tocava realmente. Mas era uma impureza íntima. Ela não podia, como os outros que chegaram para Jesus e falaram: Senhor, como o leproso, todo mundo via que ele era um leproso. Todo mundo via. Essa impureza íntima da mulher era uma impureza que somente aqueles que estavam próximos dela talvez soubessem. No caso ali, muito provável, se ela um dia foi casada, o marido dela deve ter se divorciado dela. Porque segundo a lei tinha que ficar distante, longe, quando a mulher estava nesse período. Então, muito provavelmente, o marido havia. Se ela foi casada, a Bíblia não fala, né? A gente tenta, né, imaginar a vida da mulher, né, nesse sentido, né? Só que era uma condição íntima, né? Era uma impureza íntima. Ela não poderia chegar como o leproso, chegar para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ela não podia fazer isso. Era uma impureza íntima. Era uma impureza que talvez somente, às vezes, uma amiga próxima poderia saber quando ela fosse lavar os panos que talvez ela usasse para conter o sangramento. Mas o versículo 20 vai dizer, né? Eis uma mulher que havia já 12 anos padecia com fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa. Veja que ela não declara para Jesus a situação dela, porque era uma impureza íntima. E ela não podia, no meio daquela multidão, ousar falar a situação dela. Porque a gente vai lendo o relato dos outros evangelhos, o que estava acontecendo? A multidão apertava Jesus. E ela teve, com certeza, tocar em várias pessoas ali para tentar tocar na orla de Jesus. Muitas pessoas talvez trombou nela, trombou em alguém. Se ela fala a situação dela,
talvez ela seria apedrejada. As pessoas sentiam tanto nojo dela que apedrejariam ela. Era uma impureza íntima. Eu quero que os irmãos tentem entender que ela tinha uma impureza íntima. E lembra que eu falei para os irmãos que toda enfermidade, ela reflete o pecado, a condição de pecado do homem. A condição espiritual do pecado do homem. A cegueira, ela reflete o quê? Ela reflete que o homem, por si só, não enxerga a luz de Cristo. Ele vive em trevas. Essa mulher havia com uma impureza íntima. Só que, interessante que no Sermão do Monte de Jesus, ele fala algo interessante. Ele vai dizer sobre a oração. Ele vai dizer, vós quando orares, não façam como os hipócritas, que oram em belas praças para serviço dos homens. Entra em secreto no teu quarto. E lá o teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa mulher levou a impureza íntima dela em secreto até Cristo. E ela foi curada. Nós temos pecados em nós, irmãos, que nós não ousamos falar a outras pessoas. Porque nós temos medo do julgamento que essas pessoas vão ter conosco. Talvez essas pessoas até tenham o mesmo pecado que nós temos escondidos nas nossas mentes. Mas elas, por serem más, elas, por serem egoístas, ao invés de muitas vezes nos ajudar, elas vão nos condenar. Só que Cristo, ele conhece a nossa impureza íntima. E nós devemos levar a ele em secreto. E em secreto, o Pai recompensará. Cada um, irmãos, talvez tenha um tipo aí de pecado íntimo aí. E eu não estou dizendo isso para os irmãos se sentirem, né? Eu quero que se sintam à vontade. Se quiserem um dia conversar comigo, alguma coisa assim, pode conversar. Pode conversar, que eu não vou de forma nenhuma. Se você quiser, precisar. Mas eu quero dizer que antes de mim, quem resolve a sua situação é Cristo. Quem pode te purificar é Cristo. Quem purificou aquela mulher é Cristo. Ela foi em vários médicos. E ela gastou tudo que tinha. Ela tentou ajuda com várias pessoas. Só que elas não puderam purificar a mulher. Mas Cristo purificou ela. Versículo 21 ela diz, né? Porque ela dizia consigo mesmo. Lembra que nós falamos bastante, né? Nós falamos uma época bastante sobre oração. E nós falamos muito, né? Que baseado no que Jesus ensina, baseado na origem da palavra oração, que vem do termo hebraico, né? Que depois ele vem e é traduzido, né? Traduzido não, né? No grego se usa a palavra também, né? No Novo Testamento nós temos oração. Mas ela, primeiramente, né? Na cultura, né? Na nossa, né? No cristianismo, ela vem primeiro da ideia hebraica da palavra, né? E nós vimos lá que o ato da oração é examinar-se. Examinar a si mesmo. Olhar para dentro de si. Fazer como o salmista, que ele fala consigo mesmo. Ele chega e diz, por que está abatida, ó minha alma? Essa mulher, ela ora em secreto, porque ela diz consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei purificada. Ela é em secreto. Quando diz que entra no teu quarto e é em secreto, não é que tem que ser no quarto. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar que você vai orar. Mas em secreto. Porque nós fazemos a nossa oração pública aqui. E quando nós oramos publicamente, nós oramos e pedimos a Deus perdão dos nossos pecados. Mas você não sai falando em voz alta os seus pecados para todo mundo ouvir. E eu acho que realmente não deve. Que mesmo que só tenha crente. Mas eu não sei se os crentes estão maduros o suficiente para compreender a sua impureza, o seu pecado. Não estou dizendo que se o irmão um dia quiser alguém para conversar, falar algo, não é para falar comigo. Não, eu estou disposto a ouvir e eu não vou te condenar. Eu vou te ajudar em oração. Mas quem vai purificar você é Jesus e não sou eu. Eu vou te ajudar. Eu vou tentar levar, como aqueles amigos levaram um paralítico até Jesus. Eu vou tentar, como amigo, levar você também até Jesus. Te ajudar. Mas quem vai purificar é Ele. Olha só que interessante, irmãos. Versículo 22.
E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus sempre, irmãos, tem uma palavra de consolo para nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele sabe o que é habitar em um corpo carnal. Apesar de não ter pecado, mas ele sabe. Ele sabe e ele foi tentado. Satanás tentou ele da mesma maneira que tentou Adão e Eva. Mas ele não pecou. Mas ele foi tentado. Ele padeceu fome. Ele padeceu sede. Mas ele não pecou. E nós, muitas vezes, quando ouvimos alguém, quando alguém vem desabafar conosco, ao invés de fazermos como Cristo e dizer, tem bom ânimo, nós condenamos a pessoa. Nós apedrejamos a pessoa. Quando a pessoa vem até nós, e às vezes ela precisa falar algo que às vezes para você é bobo. Porque você não passa por aquela situação, mas você tem outras aí. Só que as nossas, elas não são bobas. Né? As nossas situações não são bobas. As nossas impurezas íntimas não são bobas. São sérias. Mas a do outro é boba. E a gente ridiculariza. A gente condena. Ao invés de orarmos. Ao invés de clamarmos misericórdia a Deus. Mas Jesus disse para a mulher, tem bom ânimo. Porque aquela mulher procurou ele em secreto. Ele não disse abertamente o que a mulher tinha. Jesus não disse. Ele simplesmente disse, tem bom ânimo. E ele termina dizendo para ela, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A tua fé te salvou. A fé, ela é o princípio para alcançarmos de Deus o seu favor, a sua graça, ele a graça. A fé, ela é o princípio para se alcançar a graça de Deus. Aquela mulher em secreto teve fé. E em secreto, Jesus viu a fé dela. E em secreto, Jesus recompensou ela. Coloca, irmãos. Eu sempre falo essa frase dos irmãos. Eu torno a repetir. Deus está mais interessado no lixo que tem no seu coração do que naquilo que você acha que tem de bom em você. Para de ficar perdendo tempo orando a Deus, falando para Deus as coisas boas que você tem. Deus não precisa ouvir. Aliás, ele vai dizer que a nossa justiça, para ele, é como um trago de imundícia. É isso que ele vai dizer. Não fica falando para Deus, o Senhor sabe que eu sou isso, o Senhor sabe que eu tenho feito isso, o Senhor sabe que eu tenho jejuado, sacrificado, o Senhor sabe que eu tenho colocado a vida no altar. Eu já vi gente orando assim. E orando em voz alta, né, na igreja. E o Senhor sabe que eu tenho colocado. Tem uns que postam, né, direto assim, né, nos status, né, no Instagram, né, que postam assim, estamos aqui no monte e nós estamos aqui colocando a nossa vida na presença de Deus, porque nós somos consagrados. E Deus está pouco interessado. Não que nós não devamos ir, se um dia quisermos, irmãos. A gente marca, tá? Se irmãos quiserem, tá? A gente marca, a gente vai um dia na mata orar. Se irmãos quiserem um dia na mata orar aí, a gente vai lá, leva o violão lá, ora ao Senhor, os irmãos dobram o joelho lá, e a gente ora, a gente faz lá, a gente coloca motivos de oração, a gente ora pelos missionários, a gente ora pela obra, a gente ora pela igreja, a gente ora, não tem problema nenhum, a gente vai e ora, e é bom, não estou dizendo que é ruim não. O que eu estou dizendo é que Deus está mais interessado é que você confesse a Ele o seu pecado. É que você confesse a Ele a sua impureza. E mesmo que ela seja uma impureza íntima, mas que você coloque diante dEle. E mesmo que seja em secreto, mas é em secreto que Ele vai recompensar. Tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Nós somos salvos pela... Efésios 2, 8 e 9, né? É pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém venha um dia se gloriar de qualquer coisa. É pelo favor dele. E alcançamos o favor dele pela fé. É pela graça dele. E alcançamos a graça dele pela fé. Essa mulher tinha uma impureza íntima e ela alcançou a graça de Deus pela fé. Porque mesmo que ela não pudesse falar para ninguém, ela falou para Jesus. E ela não falou para Jesus como
o leproso falou, né, diante de todos, se o senhor quiser, o senhor pode fazer cura. Ou como o servo centurião, como nós vamos ver na próxima semana, né, a cura da filha de Jairo. E Jairo, não, ela tinha uma situação muito delicada. Mas ela foi secreta, porque ela disse, se eu só tocar na horda, se eu só tocar na horda, ele não precisa tocar em mim, não, ele é santo. Ele é santo, ele não pode tocar na impureza, eu sou impura. Mas se eu tocar só na orla das suas vestes. E o Senhor viu a oração dela. E ela foi curada. Ela foi limpa. Bem? E mais uma que era excluída. Mais uma que era marginalizada. Mais uma que não podia conversar com ninguém sobre a situação dela, porque seria condenada, marginalizada, mal interpretada. Ela foi restaurada por Cristo. Eu convido, irmãos, a você a colocar-se na presença dele, que ele restaura. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos? E aí, próxima semana, nós damos continuidade a essa caminhada de Jesus até a casa de Jairo e vamos falar, né, do milagre de Jesus na filha de Jairo. Tá bom? Glória a Deus. Amém?